Salve, galerinha, salve, meu povo. Muito bom dia, muito boa tarde para todos vocês. Muito boa noite para aqueles que nos acompanham, independente do horário. Eu sou o professor Paulo Teles e estou aqui para trazer para vocês o melhor conteúdo de ciências humanas e um repertório que vai te ajudar não apenas a compreender melhor os acontecimentos do nosso dia a dia, aqui no Brasil, na minha cidade, no meu estado, na nossa região, e no mundo todo. Afinal de contas, as ciências humanas é vida e ela serve para que você possa compreender melhor os fenômenos e as problemáticas que acontecem ao nosso redor. Além disso, esse canal oferece àquele que se inscreve excelentes resoluções de provas e questões de todo o país, especificamente da prova do Enem. Não conhecia? Se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, que nós ficamos muito felizes em ajudar você a progredir nos seus objetivos. E se você quiser e puder, é claro, contribuir com qualquer valor, basta acessar esse QR Code aqui, tá? É remunerar com qualquer valor, que vai ser muito importante para que a gente possa aprimorar os nossos conteúdos, remunerar melhor a nossa equipe e, é claro, produzir ainda mais um conteúdo de excelente qualidade para vocês. Bom, sem mais enrolações, vamos falar do tema de hoje. Tá ou não tá proibido o celular nas escolas, Paulo? Que história é essa? Bom, pessoal, eu vou começar esse vídeo primeiro com uma provocação, fazendo a leitura de um livro que eu gosto muito, chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, é de um pedagogo francês chamado Michel Desmourget, tá? Tá aqui, ó, para vocês, ó, uma obra excepcional. E o que eu vou ler para vocês é, no mínimo, assustador. Ele começa o seu livro já na primeira página. Ele diz o seguinte: o consumo recreativo do digital em todas as suas formas, smartphone, tablets, televisão, pela nova geração é absolutamente astronômico. A partir dos 2 anos, as crianças dos países ocidentais acumulam diariamente quase 50 minutos diante da tela. Entre 2 e 8 anos, esse tempo é de 2 horas e 45 minutos. Entre 8 e 12 anos, os jovens passaram aproximadamente 4 horas e 45 minutos diante de tela. Entre 13 e 18 anos, eles chegam perto de 7 horas e 15 minutos. Ao fim de um ano, isso totaliza mais de 1.000 horas. Para um aluno da pré-escola, 1,4 mês. 1.700 horas para um estudante do nível fundamental e 2.650 horas para alunos do ensino médio. Expressa em fração do tempo diário de vigília, isso resulta respectivamente em 20, 32 e 45%. Ao longo dos 18 primeiros anos de vida, eles representam o equivalente a quase 30 anos letivos, ou se preferirmos, 15 anos de um emprego em tempo integral. Pois é, essa é a nossa realidade atual quando se trata de uso de aparelhos eletrônicos e o mundo digital por crianças e adolescentes. E é claro que, diante disso, os primeiros grandes malefícios, especialmente nas gerações pós-pandemia, já estão aparecendo. Afinal de contas, nós temos inúmeros casos de sofrimento psíquico emocional, dependência de telas e, é claro, da famosa nomofobia, que é a dependência, o uso abusivo do celular. Diante desse cenário, o governo prontamente resolve agir, mas talvez a ação não tenha sido das melhores. Por exemplo, na PL que foi apresentada pelo governo federal, e o número da PL é o Projeto de Lei número 4932 de 2024, tá? Ela fala o seguinte, artigo 1º, esta lei tem por objetivo dispor sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celulares, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica, com o objetivo de salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes. Parágrafo único. Para fins desta lei, consideram-se sala de aula todos os espaços escolares nos quais são desenvolvidas atividades pedagógicas sob a orientação de profissionais da educação. Pois bem, o governo decreta que não pode mais utilizar aparelhos celulares ou aparelhos eletrônicos portáteis, e aí entra também o tablet, em ambiente escolar. No entanto, quando a gente vai para
o artigo 2º, parágrafo 1º, ele fala o seguinte: em sala de aula, o uso de aparelhos eletrônicos é permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação dos profissionais de educação. Então, primeiro ponto, não se trata de banimento, não se trata de banimento de aparelhos eletrônicos nas escolas. A gente não está voltando ao analógico, não é isso. Mas é uma restrição do uso desses aparelhos no ambiente escolar, com o objetivo de aprimorar os fins pedagógicos, de aprimorar o processo de aprendizagem. Só que tem um detalhe, como já diria o velho ditado, de boas intenções o inferno está cheio. O governo decide proibir o uso para fins pedagógicos, para fins recreativos, mas autoriza para fins pedagógicos. Nós vamos fazer um pequeno exercício de reflexão. Imagine um professor com cerca de 40 crianças numa sala de aula, adolescentes de 14, 15 anos. Como é que esse professor vai monitorar se o aluno que está usando aquele tablet que solicitou a sua autorização para fins pedagógicos? Como é que ele vai saber que, enquanto ele está dando aula e enquanto ele autorizou que os alunos pegassem os tablets para acompanhar a aula, se o aluno está de fato anotando a aula ou se ele está, por exemplo, jogando algum jogo de azar ou fazendo algum tipo de atividade recreativa? É praticamente, no formato que estamos hoje, é praticamente impossível que o professor consiga monitorar, que o professor consiga se responsabilizar por verificar todos esses alunos. Além disso, é importante frisar que, apesar dessa proposta pedagógica, desse projeto de lei ser extremamente necessário para os dias atuais, ele não tem como funcionar se depositar a responsabilidade quase integralmente nas costas de um professor que já está sobrecarregado. Ou seja, o que nós temos aqui é mais uma responsabilidade para a escola e para o ambiente acadêmico e para os profissionais da educação de atividades e de responsabilidades que já deveriam partir de casa. E tem mais. No artigo 4º, ele fala assim, ó: as redes de ensino e as escolas deverão elaborar estratégias para tratar do tema do sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes da educação básica, informando-lhes sobre os riscos, os sinais e a prevenção do sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, incluídos no uso imoderado dos aparelhos referidos no artigo 1º desta lei e o acesso a conteúdos impróprios. Ou seja, caberá à escola orientar como o aluno deve ou não utilizar aquele produto, aquele aparelho eletrônico. Perceba, tudo bem, eu acho e eu defendo que a escola tem também esse papel, mas sozinha é praticamente impossível. É preciso se construir uma cultura midiática onde esse processo de orientação e de adequação do uso do aparelho eletrônico venha de casa. Ou seja, as famílias precisam ser orientadas em como educar os seus filhos para utilizar os aparelhos eletrônicos, o que é muito difícil, porque muitas vezes as próprias famílias não têm a educação midiática necessária para saber lidar com um tipo de aparelho que acaba trazendo vícios e danos tão significativos à sociedade. Além disso, eu acredito que a melhor forma de analisarmos esse problema é se nós compararmos o uso imoderado do smartphone, de aparelhos eletrônicos em geral, com outros vícios, como, por exemplo, o álcool ou o tabaco, por exemplo. É preciso entender que qualquer elemento que desperte um grau de felicidade via endorfina, ele acaba provocando vícios e acaba trazendo danos não só ao indivíduo, como também à sociedade de um modo geral. Eu acho que a lei, ela é um início de discussão, mas ela peca por despejar mais responsabilidades na escola e muitas vezes em profissionais que já estão extremamente sobrecarregados e, além disso, não têm muitas vezes a capacitação técnica necessária ou as condições suficientes para poder lidar com tamanha responsabilidade. Esse compromisso deve ser de todos e não somente dos profissionais da educação. Fica a dica e a gente se vê no próximo vídeo.